Vamos conversar agora com Márcio Robles, ele é CEO Brasil da Oil States. Márcio, o crescimento, da indústria do petróleo, a gente percebe como a Oil States está posicionada para atender os contratos, que encomendas vocês estão nesse momento? Sem dúvida. Eu estou muito grato pela indústria do petróleo hoje, depois de tanto tempo, aquilo que a gente passou. A Oil States vem crescendo pelo menos 20% a cada ano, o que é um desafio, manter esse crescimento. Estamos diversificados em projetos, produtos e serviços. E serviços, aquilo que a gente já fazia em Macaé anteriormente, que eram serviços de manutenção, mas agora também intervenção de poço, inspeção e manutenção de guincho, sistema de ancoragem, bastante diversificado. Então, a gente se reinventou, como a gente falou nas últimas vezes, e somos muito gratos e temos bastante trabalho pela frente, o que torna um desafio, Então, o Brasil certamente para o offshore é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Falando em desafio, que desafios você pontuaria nesse momento que você está enfrentando no setor? Certo. Bom, a indústria do petróleo offshore, ela tem 3 variáveis extremamente importantes. A gente fala de mão de obra, os engenheiros, mas mão de obra de modo geral, o forjado, que é um dos materiais mais importantes para a construção de equipamento, e navio, navio de modo geral. Os navios hoje, fazendo um paralelo com o que acontece numa construção civil, é o que carrega as coisas de um lado para o outro. No nosso caso, uma empresa de serviço, que basicamente em Brasil, grande parte, a gente opera com mão de obra. A mão de obra é um grande desafio, Com a volta dos projetos no Brasil e tantos projetos grandes, as empresas, tanto as operadoras de petróleo como os grandes EPCistas e os fabricantes, eles começam a buscar e às vezes a gente é alvo. Nós fomos uma empresa que nos posicionamos em ter mão de obra multidisciplinar e qualificada para a prestação de serviço, acaba sendo um alvo. Que eu acho às vezes um problema, porque você enfraquece seu fornecedor, mas não tem o que fazer. E aí a Oil States, há 3 anos atrás, lançou um programa de trainee interno para a preparação dessa mão de obra. Então a gente acessa as principais universidades, inclusive em Macaé mesmo, que tem uma formação muito boa, voltada para esse petróleo. E estamos muito felizes com inúmeros que antes eram estagiários ou trainee e hoje têm cargos de liderança muito importantes, não só na engenharia, qualidade, segurança e operação. Então, alguns saem, claro que a gente conta que isso vai perder, mas eles são cultivados dentro da empresa, e se adaptando à cultura, tendo a atitude que a gente quer e que serão os próximos líderes da empresa. Então, isso tem sido uma das soluções. Resolve tudo? Não, mas está sendo bastante importante no mercado de hoje. E em termos de perspectivas de ampliação, como é que está a base? E em termos de números de pessoas, Vocês vêm aumentando o quadro de pessoal também. Bom, a gente está com mais ou menos 360, indo para quase 400 funcionários. Como eu falei, nossa origem aqui no Brasil foi muito mais voltado para a área de serviço, que é de mão de obra intensiva. Com a volta dos projetos, com a grande demanda de projetos de equipamentos subsea no Brasil, a empresa como um todo tomou uma decisão de mover o que antes era a fabricação em Houston de conectores de árvore de Natal, conectores de PLET e PLEM para o Brasil. Estando próximo ao cliente, utilizando o footprint brasileiro de fornecimento, a gente vai começar a fabricar aqui no Brasil esses conectores para a indústria. Para isso, a nossa base hoje ela não dá conta. Então, nós estamos com um projeto de expansão aí para os próximos 2 anos, focado em fabricação. Então, a intenção é ter um espaço onde vai ter segregado serviço, que a gente faz hoje, com alguma possível ampliação, assim como fabricação. Além do mais, nós criamos lá em UK, desenvolvemos alguns equipamentos de intervenção de poço e também a gente tem uma junta de MPD, junto com um grande drilling contractor que vai começar a operar no Brasil. Então, será necessário mais espaço para esse tipo de serviço. Dá para falar desse contrato? Quem é o parceiro? Sim, é a Seadrill. Tem sido anunciado aí. Eu acho que o nosso equipamento traz uma tecnologia diferenciada, fazendo que o equipamento seja mais leve,
com uma durabilidade maior dos seus elastômeros e, com isso, facilita a operação e, inclusive, a manutenção que será feita por nós. Então, a gente está muito confiante e feliz da Seadrill estar operando no Brasil com o nosso equipamento e a gente aqui no Brasil para servir. E isso é uma das coisas que facilita o trabalho com a Oil States no Brasil, né? Então, você não precisa ir fora do país para ter acesso aos sobressalentes e ao serviço de manutenção. Em termos de iniciativas de sustentabilidade, você poderia destacar alguma... Como é que isso entra na Oil States? Sim. Por curiosidade, né? Nosso trabalho é simplesmente não, né? É o trabalho de buscar o equipamento que está sendo usado, seja por um drilling contractor, por um FPSO, trazê-lo para a nossa empresa, fazer uma avaliação minuciosa e fazer com que a vida dele seja estendida. Então, um equipamento que às vezes tem 10 toneladas de aço com vários componentes, que supostamente já chegou à vida dele final, a gente consegue fazer uma recuperação completa dele, estendendo a vida e garantindo e certificando isso. Então, quando você compara todos os recursos que seriam necessários para produzir um novo equipamento, comparado a essa manutenção, que é uma manutenção bastante criteriosa, você está contribuindo bastante para o processo. Então, acaba que o core business da Oil States do Brasil está em linha com esse processo. É bastante interessante. E vocês têm contratos não com várias petroleiras no Brasil, não só a Petrobras? A Petrobras acaba sendo um grande demandante, mas a gente tem com outras operadoras de petróleo, não só as internacionais, como a Equinor, mas também com a 3R, a Brava agora, né? Então, não só às vezes, desenvolvimento de alguma solução, de algum equipamento, como contrato de serviço. Então, a decisão estratégica da Oil States de trabalhar com todos os segmentos, desde operadores de petróleo, onshore, offshore, operadores de FPSO, fabricantes de equipamento, instaladoras, drilling contractors, basicamente a gente cobre todos os segmentos, justamente para utilizar toda a capacidade que a Oil States tem. Você teria um prazo quando você acha que deve ampliar? Qual a perspectiva à frente? Tem o desejo e o que é viável. E, entre esses dois, eu espero em 2 anos estar produzindo o equipamento aqui no Brasil. É desafiador, foi destacado uma pessoa lá de fora muito experiente para apoiar nesse processo de transferência de tecnologia e também de construção da planta adequada à nossa realidade. Obrigada, Márcia.